Então, em primeiro lugar, nós vamos começar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e nós vamos começar lendo do versículo 1 ao 6. Eu vou pedir depois que você não feche a Bíblia, o aplicativo, ou deixe marcado, porque daqui a pouquinho nós vamos ler do versículo 7 ao 13 do mesmo capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Mas por enquanto vamos começar com 1 aos Coríntios 10, de 1 a 6. O texto sagrado diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Seja bem-vindo. Apesar de muitas vezes olharmos para a nação de Israel, do Antigo Testamento, como um povo que viveu debaixo de uma outra aliança, de uma outra revelação, e com isso às vezes desconectarmos totalmente, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, ele começa a falar de algo que é simbólico. Quando diz que foram batizados no mar e na nuvem, é simbólico. E ele está fazendo uma alusão ao fato de que nós somos batizados nas águas e no Espírito Santo. Quando ele diz comeram de um alimento espiritual, ele está falando do maná. E eles comiam de forma literal. Mas ele faz uma projeção, chamando de espiritual não apenas porque procede de Deus, mas porque faz uma alusão àquilo que hoje nos alimenta, que não é algo que comeremos de forma literal, mas sim espiritual. A Bíblia diz que beberam de uma bebida espiritual. Aliás, a Bíblia diz que eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pelo menos 2 ocasiões Deus fez sair água da rocha. Mas quando você olha a menção dos eventos, essas rochas não eram móveis. Elas não seguiam o povo de forma literal. Mas quando ele fala da pedra seguir, ele está fazendo uma alusão profética e simbólica, que quem intervia em favor do povo, não importa o lugar onde estava, era Cristo, e Cristo os acompanhava. Daqui a pouco vai fazer mais sentido essa ideia. Mas o que o apóstolo está tentando nos mostrar é que, ao estabelecer esse paralelo e conexão conosco hoje, ele está dizendo, são advertências para nós que vivemos da nova aliança. No entanto, apesar de toda a boa intenção, de todo o investimento, de todos os recursos de Deus, a Bíblia diz que eles ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Hebreus 3,19 diz que eles não entraram na terra prometida por causa da sua incredulidade. Então a advertência é que nós não podemos errar como eles erraram. O capítulo 10, principalmente a partir do versículo 7, vai detalhar muitos desses erros. Não apenas cobiçar coisas más, como foi dito no final do versículo 6. Vai falar a respeito de idolatria, vai falar a respeito de moralidade, vai falar a respeito de murmuração. Mas há um desenho das falhas de Israel que eu quero explorar aqui por causa do trilho do nosso raciocínio. Estamos falando de que o Deus que começou a boa obra, ele há de terminá-la, de concluí-la. E pensa numa deficiência na fé desses israelitas. Era não entender que o Deus que os havia tirado do Egito, e aqui nós temos outra figura extraordinária de redenção. A libertação da nação de Israel do Egito, onde eles eram escravos debaixo de um tirano, para depois ser o povo de Deus, o povo da aliança com Deus, é uma das maiores figuras de redenção que nós temos no Velho Testamento. Assim como eles eram escravos debaixo de um tirano que era Faraó, a Bíblia diz em Colossenses 1 que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também éramos escravos debaixo da tirania de Satanás. Assim como eles saíram na noite em que a primeira Páscoa foi celebrada e o Cordeiro da Páscoa foi morto, Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, o sacrifício, a morte, o sangue de Cristo está para nós, como o sangue daquele Cordeiro aplicado nas portas estava para eles. Quando eles saem do Egito e chegam ao Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra que Deus faz declarações a respeito deles como o seu povo a partir daquele momento. As mesmas palavras são ditas a respeito de nós em 1 de Pedro 2,9, quando o apóstolo diz, vós sois a nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 14, eu vou ler do versículo 10 a 14, diz assim, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios
vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. O que aquele povo está acreditando? Que Deus fez tudo aquilo para tirar do Egito, para agora virar as costas para eles e abandoná-los para que eles morram por mão e ataque dos egípcios no deserto. Qual a resposta de Moisés? Alguém conhecia a Deus, alguém a quem o Senhor se revelava e falava face a face, como um homem fala ao seu amigo, diz a Escritura. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Qual a atitude de Moisés? É quase uma vontade de pegar aquela turma pelo pescoço e dizer: bando de cabeçudo, vocês acham que Deus ia fazer tudo o que fez para abandoná-los? O Deus que começou vai continuar agindo, Ele vai continuar intervindo, Ele vai continuar livrando. Essa não é uma convicção só de Moisés, não tocou o povo. Bom, você conhece a história. Deus manifesta favor, misericórdia, liberta o povo, os livra das mãos dos egípcios. Aí a gente pensa assim: bom, aprenderam a lição e nunca mais cometeram o mesmo erro. Coisa nenhuma. Capítulo 16, logo depois desse evento, quando eles levantam o acampamento e estão partindo de Elim, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar que Deus os tirou do Egito para morrer de fome no deserto. Agora não é morrer pela mão dos egípcios. Agora só muda o motivo pelo qual eles acreditam que Deus os abandonou para morrer, mas continuam acreditando na mesma coisa. Êxodo capítulo 16, versículos 3 e 4 diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E a partir desse momento, nós temos a provisão diária do maná, o pão do céu, para sustentar o povo. E agora eu vou ler Êxodo capítulo 17, do versículo 2 a 7. O texto diz assim: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Essas palavras significam contenda e murmuração. Por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? De novo. Só que dessa vez não é morrer pela mão dos egípcios e não é morrer de fome. Agora Deus nos abandonou para morrer de sede. Ou seja, há um exemplo que é recorrente, e a Bíblia está dizendo que essas coisas foram escritas para nossa advertência, é de que eles o tempo todo não conseguiam acreditar que o Deus que havia começado neles a boa obra iria concluí-la. E aqui nós temos um grande erro. Quando falamos a respeito da importância de conhecer a Deus, nós precisamos entender que esse Deus que começou algo extraordinário na minha e na sua vida, que para nós ficou evidente a partir da conversão, com o tempo a gente descobre que Deus já estava trabalhando em nosso favor, até mesmo antes da conversão. Nós começamos muitas vezes a perceber um desenho de intervenções de Deus, mas sem a clara compreensão de que o Deus que agiu na minha e na sua vida vai continuar agindo. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui esse elemento que eu mencionei anteriormente. Não dá para falar que o Deus começou e continua, olhando somente uma parte da coisa. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o Deus começou, vai terminar, alguns podem concluir equivocadamente que se trata de uma ação unilateral de Deus. Ele fará as coisas sozinho. Isso não é verdade.
Quando você olha ao longo de toda a Escritura, você vai encontrar um equilíbrio entre a provisão divina e a responsabilidade humana. Essas duas coisas se encontram. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quero ler aqui do versículo 22 ao 24. Paulo começa dizendo no verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Aqui ele está falando de algo que é a responsabilidade do crente. Responsabilidade humana. Quem tinha que se abster do mal? Os Tessalonicenses, é quem ele está escrevendo. Mas na sequência, ele diz no verso 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está falando de uma ação santificadora que é de Deus. Compre pelo link na descrição desse vídeo. E ele arremata no verso 24. Primeiro ele fala da responsabilidade humana no 22. Agora ele fala da provisão santificadora no verso 23. E ele arremata no 24 dizendo, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Ele está dizendo, o Deus que chamou vocês, e essa expressão chamado não é aplicada, na maioria das vezes em que ela é citada no Novo Testamento, não é aplicada ao ministério, é aplicada à fé, à conversão. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Ele vai continuar agindo. A ação dele na minha e na sua vida não se limitou ao chamado, isso foi apenas o início. E porque ele é fiel, ele vai continuar fazendo. Agora, essa ideia de um Deus continua fazendo, ela tem que ser entendida nessa combinação. Tem uma provisão divina, mas tem responsabilidade humana. A santificação envolve tanto essa provisão divina quanto a responsabilidade humana. E o fato de Deus não falhar na parte dele, não significa que a gente não possa falhar na nossa. Paulo escreve e diz a Timóteo, Deus é fiel mesmo quando nós não somos, porque ele é imutável. Mas o que eu quero te mostrar também, ao longo do caminho, é que a nossa infidelidade, como eu anunciei antes, embora não mude a fidelidade de Deus, ela obstrui o fluxo dos benefícios que o Deus que é fiel disponibiliza. Vamos voltar para aqueles exemplos de 1 Coríntios 10. Tinha pedido para você deixar o texto marcado, se for fácil me acompanha aí. Em 1 Coríntios capítulo 10, olha o verso 13. Ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Primeira declaração, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O problema de muito crente é que ele acredita que a tentação é sobrenatural. Eu quero te dizer, não é verdade, ela é natural. Tem uns crentes que acreditam de todo o coração, não, a tentação é algo tão diabólico, maligno, infernal, e ele olha para aquilo de uma forma, né, como sendo tão sobrenatural que ele acredita que é imparável. E muitas vezes ele acaba acreditando que o livramento que o texto está prometendo é natural. A conversa é exatamente o contrário. Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana. O irmão falou, mas pastor, a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu falei, é verdade. Mas a mesma Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 13, que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Então o papel do diabo como tentador não é colocar algo que vem de fora, externo, um desejo dentro de nós. Ele simplesmente pega um cardápio, bota debaixo do nosso nariz e ele tenta provocar o desejo que já está em nós. Há uma ação maligna? Há, mas a tentação é humana. Agora eu vou te dizer o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, essa tentação é humana, Deus não permite que ela seja além da capacidade de resistir, mas a Bíblia diz, ele proverá o livramento. Se tem algo sobrenatural nessa história, é o livramento. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, muita gente começa a dizer, pastor, encontrar Cristo foi maravilhoso, mas a luta com o pecado é difícil, eu não sei se eu vou aguentar. A Bíblia diz, não é maior do que a sua capacidade de suportar. Mas mesmo assim, Deus não te deixou lutando naturalmente. Ele provê recursos para que você continue. E na hora de falar isso, qual a declaração de Paulo de novo? Mas Deus é fiel. Mais uma vez, a fidelidade de Deus está atrelada com a ideia. Ele não apenas te arrancou das trevas para a luz, para agora te abandonar, entregue à força do pecado ou os ataques do diabo. Deus é fiel, Deus que te chamou, Ele também fará. Ele vai continuar trazendo recursos, provendo recursos para que você vença.
Isso não te exime da sua responsabilidade, mas não te deixa vendido somente a ela. Ele provê recursos e Deus quer que haja em nós esse desenho, entendimento de fidelidade da parte dele, como alguém que não vai nos desamparar. Quem está entendendo, diga amém. Deus é fiel e provê os recursos para permanecermos em pé. Mas o homem também deve cuidar para não cair. Essas afirmações não são contraditórias, elas são complementares. Elas mostram as duas faces, os dois lados da moeda. Paulo falava da ação de Deus na sua vida, né, da parte de Deus no processo, mas também falava da sua. Por exemplo, um texto que eu amo, principalmente dentro desse contexto, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no que estou crendo, ele diz em quem. Eu e você não cremos em algo, nós cremos em alguém. E esse alguém está acima de qualquer suspeita. Ele diz o seguinte: eu sei em quem tenho crido e estou certo. Outra tradução diz bem certo, convicto de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, a pessoa em quem eu creio, eu preciso entendê-la, eu preciso conhecê-la. Ele tem o poder de guardar o que me confiou até aquele dia. É uma outra maneira de dizer, aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. Ele continua externando convicção sobre o assunto. Mas na mesma segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quem combateu o combate? Não foi Deus, foi Paulo. Quem encerrou a carreira? Não foi Deus, foi Paulo. Quem guardou a fé? Não foi Deus, foi Paulo. Mas ele reconhecia que havia provisão e cuidado de Deus para que ele cumprisse a sua responsabilidade. Então, quando eu falo do Deus que começou, vai continuar? Obviamente não estamos falando que Deus vai fazer sozinho, que você não precisa fazer nada a respeito. Mas algo que eu e você precisamos ter a certeza é que não estaremos abandonados, vendidos à própria sorte ao longo do caminho. Assim como Deus não tirou Israel do Egito para depois morrerem numa perseguição dos egípcios, assim como ele não os tirou de lá para depois morrerem de fome, assim como ele não os tirou de lá para depois morrerem de sede, eu e você precisamos entender que Deus também não nos arrancou do mundo e do pecado para que depois a gente fosse engolido por eles. Há uma provisão de continuidade da obra de Deus e eu e você precisamos olhar para Deus sempre dessa forma. Não é apenas ter uma vaga noção, entrar nesse lugar de convicção e dizer como Paulo, eu estou certo, eu estou bem certo. É a gente declarar de boca cheia, Deus é fiel, fiel ao que nos chama, o qual também fará. Ele começou e ele vai terminar. Então, com esse desenho em mente, desde as advertências dos exemplos, a gente conseguir equacionar e equilibrar a parte de Deus e a nossa. Eu quero mexer no que é o cerne da minha mensagem aqui hoje. Terceiro e último lugar. O que significa confiar em Deus? Leia você confiança, fé, estamos falando de sinônimo. Nós precisamos de fato entender o crente, ele não apenas se aproxima de Deus na conversão pela fé. Toda a vida cristã é uma vida de fé. Abacuque escreveu, declarou da parte do Senhor, o justo viverá da fé. Essa declaração é repetida na carta aos Romanos, na epístola aos Gálatas e também aos Hebreus. O justo viverá da sua fé, ele não apenas será salvo no dia da conversão. Romanos 1,17 diz que a fé, a justiça de Deus, se revela de fé em fé. É fé no começo, é fé no caminho, é fé até o fim. Agora, o que nós precisamos entender nessa jornada de fé é que a fé precisa ser guardada e preservada. Olha o que diz Hebreus capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 12 a 14. A Bíblia diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. Outras, como a atualizada clássica, diz um perverso coração de incredulidade. A palavra utilizada no original grego, apistia, ela significa infidelidade, falta de fé, né, descrença, incredulidade. Ele diz, tenham cuidado, irmãos, responsabilidade humana. Nenhum de vocês tem um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Assim como a fé nos aproximou, a falta de fé ou a incredulidade faz com que a gente se afaste. E ele está dizendo que é nossa responsabilidade cuidar para que a incredulidade não entre. Dito isso, vamos continuar. Ele diz, pelo contrário,
O que é o contrário de se afastar com incredulidade? É se encher de fé e permanecer perto, coladinho no Senhor, ou como dizem os mineiros, agarrado nele. Pelo contrário, ele segue dizendo, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui nós temos o elemento condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós não fomos chamados para crer apenas no dia da decisão e da conversão. Nós fomos chamados para guardar essa confiança até o final. Quando o Paulo está no final da carreira dizendo eu guardei a fé, ele está dizendo eu zelo no início, eu zelo em todo o caminho e eu uso ela até a reta final, até cruzar o portal da glória. E guardar a confiança é nossa responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, considerando isso, vamos mexer no paralelo dos israelitas. Dei lá no primeiro ponto 3 exemplos e agora eu quero dar um quarto. No livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Logo no primeiro capítulo, Moisés faz uma observação do momento onde eles não quiseram entrar na terra prometida com medo dos gigantes. Ele diz o seguinte, eu vou ler Deuteronômio 1, do 26 ao 32. Ele diz, porém vocês não quiseram ir, está falando de entrar na terra, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas. Guarde a palavra rebeldes, murmurando. Vocês foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. De novo a mesma conversa. Só que agora não é morrer na mão dos egípcios, agora não é morrer de fome, agora não é morrer de sede, agora que eles finalmente chegam no limiar para entrar na terra prometida. Não, Deus queria matar a gente, não era pelos egípcios, nem de fome, nem de sede. Ele queria matar a gente, era pela mão dos cananeus. Os amorreus eram parte dos cananeus. Ou seja, eles continuam descrendo do processo de continuidade. Eles só estão dizendo, a gente só se equivocou qual era o método que Deus queria usar para acabar com a nossa raça. Mas a conclusão não é de que Deus nos ama, a conclusão é, Deus está com ódio de nós e queria exterminar a gente. Gente, guardado as devidas proporções, eu vejo muito crente. Se você for avaliar de uma forma assim clara e nítida o que são seus pensamentos, sentimentos, alguns parecem acreditar que Deus é extremamente bipolar. Uma manhã ele acordou nos amando e diz, eu quero você, vou abençoar você, vou trazer você para perto de mim. Mas que num outro dia, ele acorda com desamoçada aí dizendo, hoje é dia de maldade. E ele fica olhando, quem é o crente que eu posso azarar a vida dele, acabar com a raça dele, porque na verdade mudou tudo dentro de mim. Ninguém verbaliza isso dessa forma. Mas quando a gente tenta avaliar de forma coerente, a gente acredita que Deus é volátil dessa forma, que ele muda dessa forma. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Em Malaquias, o Senhor declara, eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1, a Bíblia diz, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não tem problema de bipolaridade, mudança de humor, de nada disso. Ele é constante. Algo que você precisamos entender é que a fé se apoia no caráter de Deus. E vou repetir o que eu estou falando desde o início, um Deus acima de qualquer suspeita. Então vamos seguir a leitura do texto. Depois da gente ter lido aqui que eles acreditavam que Deus queria entregá-los nas mãos dos amorreus e destruir, eles disseram, para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins, que eram gigantes. Aí Moisés diz, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Moisés está chamando esse povo ao entendimento. Gente, lembra o que ele fez no Egito. Lembra o que ele fez até agora no caminho de vocês no deserto. Ele está dizendo, olha para o histórico de Deus. Ele só cuidou de vocês. Ele nunca desistiu de vocês. Ele nunca virou as costas. Ele nunca os abandonou. É quase como se Moisés estivesse gritando, acorda, cambada. Olha para Deus da forma correta.
Mas mesmo com essa advertência, e algo que eu e você precisamos entender é que em momentos de desânimo, nós precisamos olhar para a história do que Deus tem feito na nossa vida. Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu me lembro de um dia que eu encontrei um crente. Gente, eu estava assim, desanimado com a situação que eu estava vivendo. Achando que Deus andava meio esquecido de mim. Eu estava mesmo aborrecido. Aí pensa naquele dia que você, com tudo que você está ruminando, você não está para conversa, você está para o crime. Mas eu encontrei um crente desses aleluiado, empolgado. Glória a Deus, pastor, que bom te ver, que oportunidade, que eu queria te perguntar umas coisas. Eu pensando, hoje não. Mas fazendo de tudo ali para não pecar. Ele falou, ouvi um testemunho seu numa pregação, mas o senhor não deu muito detalhe. Mas fulano que te conhece diz que a coisa ainda maior é desse jeito. É verdade mesmo? Falei, é verdade. Falei, o senhor pode me dar os detalhes? Tem muito ânimo. Falei, Deus fez isso, mas quanto mais ele perguntava, mais detalhe eu tinha que dar. Daqui a pouco ele disse, uma outra pessoa me contou disso, também é verdade ou é lenda urbana? Falei, não, isso também é verdade, só mudaram esse negocinho, mas foi assim, assado. Gente, à medida que eu comecei a falar das coisas que Deus estava fazendo, esse cara não parava de me perguntar, mas chegou uma hora ele não precisava mais perguntar, eu comecei a oferecer, falei, deixa eu contar outros, pense algo que foi mudando dentro de mim. E de repente eu comecei a lembrar quem é o Deus que tem agido na minha vida desde que Ele me chamou. Quem é o Deus que me tirou do Egito? Quem é o Deus que me conduziu no deserto? E daqui a pouco é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, tu é maluco de acreditar que Ele ia virar as costas para você? E quando terminou aquela conversa, quem estava aleluiado era eu. Eu falei, o Senhor enviou esse rapaz. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Moisés tenta lembrar o povo, mas ele diz no verso 32, vou terminar com 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Moisés diz, nem assim vocês creram. Ou seja, ele está dizendo que a raiz da rebeldia mencionada, a raiz da murmuração, a raiz de tudo isso era incredulidade. A Bíblia não diz em Hebreus 3,19 que eles não puderam entrar na terra pela desobediência. Não diz que eles não puderam entrar na terra pela murmuração, embora foram rebeldes e murmuraram. A Bíblia diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Anos atrás eu vi uma declaração do meu amigo pastor Marcelo Jamal que me fez pensar. Ele falou, normalmente a gente diz que o primeiro pecado lá no Éden foi desobediência. Ele diz, não foi. Pensei, como não foi? Todo mundo sabe que foi desobediência. Deus mandou não comer, eles resolveram comer. Aí ele parou e disse assim, o primeiro pecado, antes da desobediência, foi a incredulidade. Ele diz, quando o primeiro casal, começando a partir de Eva, deixa de acreditar no que Deus falou, é que ele toma a decisão de se rebelar. O primeiro pecado, a raiz de tudo, foi a incredulidade. Quando eu olho a rebeldia, a murmuração, eu penso, tudo isso se deriva de uma única coisa, são expressões da incredulidade. E essa incredulidade que a Bíblia diz que nós não podemos permitir que haja no coração. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Nós temos que guardar firme a confiança. Nós não podemos, em momento nenhum, ao longo da caminhada, negociar esse nível de confiança. Agora, o que exatamente é essa confiança? Vamos tentar traduzir isso de uma forma prática. Eu acredito que a confiança em Deus tem que nos levar a pelo menos duas atitudes. Primeiro, a convicção de que Ele não nos abandona. Você pode repetir isso? Convicção de que Ele não nos abandona. E a segunda é a decisão de não o abandonarmos. Porque se Ele é confiável, não importa o que eu e você venhamos a passar, se a gente realmente confia nele, não há motivo para virar as costas. Muitas vezes a gente espiritualiza demais a fé e a confiança. Mas eu queria tentar traduzi-la com essas duas atitudes. Primeiro, Ele não nos abandona. Em Hebreus 13:5, citando a velha aliança, a Bíblia diz, porque Deus disse, e agora vem a citação do Velho Testamento, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. De maneira alguma, nunca, jamais. Depois da ressurreição, diz aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, ele falou, eu vou estar com vocês. Ponto final.
Ah, pastor, mas as coisas tão difíceis, e daí isso não muda a declaração que o Senhor fez. Paulo diz, em 2 Timóteo 4, na minha primeira defesa, ninguém compareceu, ninguém esteve comigo. Ele diz, todos me abandonaram. Mas esse não é o fim da história. Ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Ele está dizendo, não importa as circunstâncias, Deus mantém o seu compromisso. Ele não nos abandona. E confiança é olhar para um Deus que de fato não nos abandona. E ela também tem o desdobramento. Qual o desdobramento? Nós não podemos abandoná-lo. Olha o que diz Hebreus 10, de 35 a 39 sobre confiança. Ele diz no verso 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não perder a confiança é nossa responsabilidade. E a Bíblia está dando um bom motivo para que eu e você não percamos a confiança. Ela tem uma grande recompensa. Há um grande galardão. Infelizmente, algumas pessoas atropeladas pelas circunstâncias acabam perdendo a confiança e querendo desistir do Deus que não desiste dela. Jó e sua esposa passaram pela mesma circunstância, pelas mesmas perdas, pelas mesmas dores. A mulher de Jó olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, ele não está fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta e o que nos alegra. Vira as costas para ele. Jó fala o que muitos maridos já queriam falar para sua mulher. Você fala como uma louca. Ele diz, há duas declarações que me chamam a atenção. Primeiro ele vai dizer lá no capítulo 19, né? Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. E num outro momento o livro de Jó diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. O que ele está dizendo? Deus é fiel, ele sabe o que faz. Agora essa frase, ainda que ele me mate, não quer dizer que ele esperava que de fato isso fosse acontecer. Para mim está muito mais, ainda que pareça que ele esteja tentando acabar com a minha raça, eu sei que ele vive, eu sei que ele vai se levantar, porque a fé se apoia no caráter de Deus, no reconhecimento de quem ele é. Agora, um dia eu e você vamos cruzar o portal da glória. Homem melhor aí, gente. Um dia eu e você vamos cruzar os portais da glória. E quando cruzarmos, meu amigo, eu estava esses dias conversando com um pastor lá de São Paulo, e ele foi entubado, passou muito mal com essa questão do Covid. Ele literalmente foi até a porta do céu e voltou. Quando eu perguntei para ele, aí rapaz, você teve mal, orando por você, o pastor, fui até a porta do céu e voltei, achei que era força de expressão. Ele falou, não, estou falando sério, literalmente eu fui até a porta do céu. E diz, eu tive uma experiência. Eu cheguei do lado de fora, nos portais da glória. Eu falei, me conta esse negócio. Ele falou, pastor, eu não gosto muito de falar disso. Vou falar só para o senhor. Ele está numa crise, sabe, tipo sobrevivente de acidente aéreo, que fica mal porque ele sobreviveu, os outros não. Ele falou, pastor, tanta gente morrendo, eu não estou nem à vontade para falar sobre o fato de eu chegar tão perto e Deus me mandar de volta. Eu falei, fala pelo menos para mim, e não te prometo guardar segredo. Sabe uma coisa interessante? Ele contando essa experiência. Ele disse, pastor, eu estava do lado de fora. O ambiente tomado pela presença de Deus. Ele falou, eu vivi uma vida boa nessa terra. Fui empresário bem-sucedido, fui muito abençoado, né? A minha família, a vida material, o ministério. Ele falou, tem nada que pudesse reclamar ou queixar. Mas ele diz lá no portal da glória, nada disso tem importância. Nada disso tem valor. Nada disso importa. Ele falou, pastor, é inexplicável. Como nada das coisas que a gente dá tanto valor nessa terra tem um pingo de peso ou comparação diante daquilo que nos aguarda. É por isso que Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Mas ele podia trocar as aflições também pelas bênçãos do tempo presente. Porque ele falou, pastor, nada do que nós passamos aqui de bom ou de ruim pesa diante daquilo que de extraordinário nos aguarda. E eu e você precisamos lembrar, há uma grande recompensa. Tem gente jogando fora uma eternidade, vendendo seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E eu e você não podemos jogar fora a nossa confiança. Eu não sei como vai ser, mas eu me imagino atravessando o portal da glória. E a hora que estiver do lado de dentro, olhando para trás, eu não sei se vai ser cara de riso, de desdém. Mas eu
Me imagino dando uma olhada para trás, pensando nos piores perrengues, nas coisas mais difíceis, e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ele diz, porque vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, que é perseverança, resiliência, teimosia. Eu me considero perseverante, minha mulher me chama de teimoso. Eu acho que os dois são sinônimos. Capacidade de não desistir. Diz, vocês precisam perseverar. Isso é não jogar a confiança. Para que depois de ter feito a vontade de Deus alcance a promessa. E agora ele vai citar um texto do profeta Abacuque, do livro do profeta Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Jesus. E aí na sequência ele dispara, mas o meu justo viverá pela fé. Vou repetir o que eu falei antes, não é apenas ser salvo na conversão inicial pela fé. Pedro diz, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. É fé do começo ao fim, a fé não pode ser negociada. Depois, o meu justo viverá da fé, o autor de Hebreus diz, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Confiança é não apenas saber que Deus não desiste de mim, mas é ter uma decisão e uma convicção. Eu também não desisto dele. Eu lembro ainda na adolescência, eu vi muitos colegas desistirem de Deus. Eles diziam, a gente não vai aguentar no pecado, eu vou acabar me chutando fora mesmo. Eu dizia, meu amigo, pois mesmo se Deus me chutar, ele que chute com força, não agarro no pé dele, não largo dele de jeito nenhum. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Que conversa é essa de imaginar que porque algum dia eu vou falhar e um dia Deus vai desistir de mim, o camarada não persevera. Mas infelizmente muitos sucumbem diante de algo que, embora pareça tão simples, é tão essencial e necessário a fé. Eu quero concluir dizendo que a visão que nós vamos ter de Deus é de um Deus acima de qualquer suspeita. Não há uma promessa bíblica que garanta que eu e você iríamos entender tudo que a gente passa em frente. Pelo contrário. Jesus, quando está lavando os pés dos discípulos, ele diz para Pedro, o que eu faço, não entenderás agora, entenderás depois. Haverá um dia onde o que a gente não entende agora poderá ser entendido depois. Paulo escreve aos Coríntios e diz que agora nós conhecemos em parte, um dia conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Eu fico imaginando o que é que vai ser chegar no céu, e eu entendo, não sei se nós vamos entender automaticamente, ou se vamos ter direito à explicação, mas para um cara curioso como eu, saber que a gente vai entender depois é ótimo. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Tem coisas que Deus revela, tem coisas que não, pelo menos agora. Um dia vamos saber de tudo. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise gigantesca. Um ano e pouco depois, Deus me explicou exatamente por que Ele permitiu aquilo. Mas naquela ocasião Ele me disse, eu não vou ficar dando satisfação de tudo que eu faço. Você vai ter que confiar em mim, entendendo ou não. O Senhor me disse, eu apenas estou te explicando o que aconteceu. Porque eu quero não apenas provocar a sua fé, mas eu quero que você leve o meu povo a confiar em mim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas Deus não diz que a gente entender como coopera. Ele só diz que vai fazer cooperar. Às vezes Ele dá alguma resposta, como foi no meu caso. Há pouco tempo atrás, perdi um dos grandes amigos, um dos mestres de ensino bíblico desse Brasil que eu mais respeitava. Pastor da Lagoinha de Belo Horizonte, dava aula no Carisma lá, pastor Drummond Lacerda. Publiquei livro dele, postei curso dele na nossa escola e vamos trazer muitos dos materiais dele. Vou recomendar muito o legado que ele deixou. 38 anos de idade, vítima do Covid. Deixou uma filha que sexta-feira passada completou 1 ano de idade. Pensa num negócio assim que arrebentou o coração de muita gente. Não só a Lagoinha de Belo Horizonte, são milhares e milhares e milhares de pessoas, mas são mais de 500 lagoinhas pelo Brasil e mundo afora, todo mundo orando pelo Drummond. A esposa dele, a Raquel, mulher de Deus, também dava aula no seminário, e uma das matérias dela era sobre oração. Ela falou, Deus, eu sei que eu vou ter consolo sobrenatural.
Eu sei que o Senhor vai guardar o coração da minha filha. Eu sei que nós podemos contar com o Senhor. Mas ela diz, eu estou diante de um grande dilema. Ela diz, eu leciono a matéria de oração. Como que eu vou me levantar para dizer para aqueles alunos que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo? Quando nós oramos, meu marido partiu. Ela está dizendo, eu não duvido do Senhor. Ela está dizendo, sem clareza, eu não sei como eu vou ensinar sobre o assunto. À noite, enquanto dormia, o Espírito de Deus a visitou. Diz, filha, minha palavra diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, singular, não só de todos os justos. O Senhor diz para ela, seu marido, que era justo, me pediu para não voltar. E de repente ela acordou impactada com aquilo que ela ouviu. Mas a verdade é que a maioria de nós não vai ter explicações como essa. Algumas vezes, ocasionalmente, Deus na sua bondade e misericórdia pode até explicar algo. Mas a regra geral é, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Mas até que o depois chegue, eu e você precisamos colocar a nossa fé no caráter de Deus. Ele é justo, Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele jamais nos abandonará. Quem está entendendo, diga amém. No pior momento da história de Israel, quando eles viveram o auge da apostasia a ponto de ser julgados e levados 70 anos para o cativeiro de Babilônia, quando estava assim no clímax, no apogeu da apostasia, esse povo começou a resmungar dizendo, se um dia tivermos chance, agora já não temos mais. A conclusão era mais ou menos a seguinte, agora lascou tudo de vez. É nesse momento que Deus usa o profeta Jeremias para protestar. E Deus diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Deus está dizendo, não são vocês que sabem o que eu penso de vocês, sou eu que sei o que eu penso de vocês. É quase não sabe de nada, inocente. Deus diz, eu é que sei. Deus diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Meu amigo, quando aquela turma estava no auge da apostasia, com o coração voltado para Deus, Deus estava dizendo, eu ainda estou desejando bem, eu ainda estou planejando bem, a qualquer momento onde vocês se voltarem para mim serão restaurados. Esse é o significado da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos. Ele está dizendo, essa é a condição da nação de Israel, acabou a nossa esperança. Deus está dizendo, não há circunstância que não possa mudar. Se vocês fizerem a parte de vocês, contem com a minha, porque eu não vou abandonar vocês, eu não planejo o mal de vocês. Isso me empolga. Para a gente terminar, eu quero citar só um exemplo, que muitas vezes me dá ânimo e força. Eliseu estava com Elias. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo os separou e que Elias subiu ao céu num redemoinho. O manto de Elias cai, Eliseu pega aquilo, fere o Jordão se abre, ele passa bem enxuto. E aí a Bíblia diz, segundo Reis capítulo 2, que os filhos dos profetas vêm ao encontro de Eliseu. Pedido dos filhos dos profetas, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Eliseu diz, gente, esquece isso. A Bíblia diz que eles começam a insistir, Eliseu, gente, desista da ideia, larga a mão, deixa esse negócio para lá. A Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele diz, vai, vão. Depois de três dias, a Bíblia diz que eles voltam e diz, não achamos o corpo em lugar nenhum. E aí Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não vos disse? Todo marido sabe e quando não houve o conselho da mulher, há uma grande probabilidade dessa história terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse. E aí Eliseu olha para ele e diz, eu não vos disse. O que é que está por trás dessa narrativa? Os caras chegam e dizem, pode ser, a gente vai fazer agora a leitura das entrelinhas, pode ser que Deus pegou o Elias, mas descartou ele no meio do caminho em algum lugar. E o Eliseu está dizendo, vocês estão malucos? De achar que Deus nos trataria feito um copinho de plástico descartável, desses que bebe água e joga fora. Esse não é o caráter de Deus. Ele não começa nada na minha e na sua vida que Ele não queira terminar, que Ele não tenha a clara intenção de terminar. Ele não nos descarta, Ele não nos abandona. E deixa eu dizer uma coisa, quando o diabo vier com aquela conversa mole, Deus não te ama, não se importa com você, te rejeitou, eu falo, o rejeitado é você, miserável. Eu não serei descartado, eu não serei jogado fora no meio do processo. Por quê? Porque isso é quem Ele é. Aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim aqui hoje jogar pedra em você, não vim falar mal das crises de fé. Eu acho mais bonito falar crise de incredulidade, porque a fé não tem crise, ela resolve a crise. Porque todos vamos enfrentar isso. Um dia meu filho falou: pai, eu acho impressionante como o senhor é uma pessoa corajosa que não tem medo. Eu falei: filho, não existe corajoso que não tem medo. Todo mundo tem medo. Corajoso vence os seus medos. Me olhando, falou: o senhor tem medo? Falei: nem queira saber o tanto. O senhor não demonstra. Falei: essa é a coragem, a gente atropela o medo em vez de deixar o medo atropelar a gente. Mas não é ausência. Eu acredito que o exercício da fé, querido, não é ausência de incredulidade nos rodeando. Quando Paulo fala de um combate da fé, ele mostra que exercer fé é uma guerra. É guerra contra a razão, é guerra contra os sentimentos, é guerra contra as circunstâncias. Porque muitas vezes nós vamos estar diante de situações que parecem contradizer o que Deus falou e prometeu. E a gente tem que fazer uma escolha. Mas Tiago nos diz lá no capítulo 1, no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a mesma tenha a sua obra perfeita e completa, para que vocês não faltem em nada, sejam íntegros e completos. No meio de circunstâncias difíceis, nossa fé ainda pode crescer. Você só tem que decidir como que você vai usar a força contrária do vento. Carros de corrida usam aerofólio. O aerofólio faz com que a pressão do vento mantenha o carro colado no chão. Os aviões usam uma asa. A asa usa a mesma resistência do vento, não para se manter colado, mas para levantar voo. Alguns, diante da resistência, ficam só colados no chão. Outros, diante da resistência, voam. Nós precisamos decidir como que nós vamos nos comportar. Eu não vim aqui hoje jogar pedra se você está vivendo um momento de crise. Eu só vim te lembrar, não perca sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Não deixe de recordar o tempo todo em quem eu e você estamos crendo. Não é no que, não é algo, é alguém. E esse alguém está acima de qualquer suspeita. Ele é digno de confiança. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Clique e veja mais vídeos como esse.